Eu me lembro a primeira vez que eu vi o significado do meu nome. Eu estava voltando de um dos meus estudos no Senai em São Paulo, passando por uma estação do metrô, e tinha um quiosque em que vendia quadros. E esses quadros tinham os nomes com os seus significados. E se tem uma coisa que a gente lê com muita facilidade é o próprio nome. Você pode estar correndo, você passa, só de olhar você é capaz de ler o seu nome. Afinal, é a primeira coisa que você aprende a ler e a primeira coisa que você aprende a escrever. O nome é de fato uma coisa muito interessante e importante para todos nós. Quando eu descobri o significado do meu nome, que significa aventureiro intrépido, eu logo pensei, esse nome não tem nada a ver comigo, porque se tem uma coisa que eu não sou é aventureiro. Então fui perguntar à minha mãe por que ela tinha escolhido esse nome. E ela simplesmente disse porque escolheu esse nome porque o pai dela tinha um primo, que esse primo era um primo muito legal, e que ele visitava o meu avô quando ela era criança, e ela gostava muito do primo desse pai, e resolveu colocar este nome em mim. Sem muito... foi exatamente assim que eu fiquei. Puxa, não teve nada de grande, de extraordinário, para que justificasse o meu nome? Ela falou, não. Veja, a escolha dos nossos nomes, ou a escolha de nomes em geral, não carregam o significado, ou não trazem a importância e o caráter em que muitas das vezes os textos das Escrituras trazem. Para os judeus, os nomes, eles significavam lembranças de coisas que estavam acontecendo, ou que marcações de coisas que haviam acontecido. Os nomes também poderiam ser utilizados para identificar o caráter de uma determinada pessoa, ou o nome também tinha a ver com a missão de uma pessoa. De fato, os nomes traziam essa ideia de uma identidade que se relacionava com quem a pessoa era. Para nós, as coisas não são assim. Mas quando nós olhamos especificamente para o texto diante de nós, e aliás todo esse bloco do capítulo 1 e o capítulo 2 do Evangelho de Mateus, vai ser o prólogo, a introdução do livro, onde o evangelista vai utilizar 4 nomes para o Senhor Jesus Cristo. Ele vai utilizar o nome Jesus, o primeiro nome na verdade vai ser o nome Cristo, depois o nome Jesus, o nome Emanuel e o nome Nazareno. Nessa noite nós vamos olhar apenas 3 desses 4 nomes que estão presentes no capítulo de número 1. Jesus, que é o Messias prometido, o Cristo que é o Salvador, aquele que veio cumprir a missão, é aquele que vai trazer não só significado para estes nomes, mas também apontará para qual é a sua missão. Quando nós olhamos para o contexto, nós temos que entender que o Evangelho de Mateus é dos evangelhos o que mais tem citações diretas do Antigo Testamento. 55 citações diretas do Antigo Testamento, além das muitas citações indiretas e alusões do texto do Antigo Testamento estão presentes neste Evangelho. Mateus é um evangelista que espera que os seus leitores sejam profundos conhecedores do Antigo Testamento. Ele espera que os seus ouvintes, que eram inicialmente os judeus, ao ouvir aquelas informações e trazer o relato e a narrativa das histórias presentes neste evangelho, eles pudessem fazer as conexões diretas com aquilo que eles ouviram ao longo de toda a sua vida como bons judeus que eram. Judeus que conheciam a palavra, judeus que conheciam as leis, judeus que conheciam as promessas. Mateus traz então este evangelho para demonstrar que Jesus Cristo é de fato o cumpridor de todas as promessas do Antigo Testamento. Por isso, para o melhor aproveitamento nosso desse evangelho, é bom que você conheça bem o Antigo Testamento. É bom que você leia e releia várias vezes o Antigo Testamento, percebendo as conexões que há no texto diante de nós. O evangelista Mateus era um cobrador de impostos, um publicano, um homem muito habilidoso com números, um homem que conhecia os tributos e sabia fazer a contabilidade dos impostos com muita facilidade. Logo nesse início de evangelho, ele demonstra essa sua habilidade com os números, estruturando a genealogia do Senhor Jesus Cristo em 3 grupos de 14 nomes. Esses 3 grupos de 14 nomes, mostrando esses nomes desde o patriarca Abraão
até Davi, de Salomão até Jeconias e de Salatiel até Jesus Cristo. O que também é interessante é o fato pelo qual Mateus escolhe fazer isso. O nome Davi, que é como ele marca o início desse evangelho, tinha uma relação numérica muito importante para os judeus. Eu não sei se você sabe, mas no hebraico não existem números. Então o que acontece para as pessoas fazerem contas é converter as letras do alfabeto em números e utilizar estas letras para fazer contas. Então quando você olha, por exemplo, o nome Davi, composto de 3 letras, que se nós fôssemos fazer a transliteração para a nossa língua, seria como a letra D, a letra V e a letra D novamente. Se você pegasse os números que formavam esse nome tinha o número 14. Então ele marca dizendo de que este livro é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. E ele vem então encadeando essas gerações em grupos de 14, pois ele quer conectar os seus leitores de que esta descendência é uma descendência de reino, é uma descendência davídica, ela é uma descendência que aponta para uma promessa essa que o Senhor fez ao próprio Davi, dizendo que do trono dele não se apartaria o reinado, texto esse que nós lemos na nossa liturgia. Além disso, o evangelista Mateus vai usar muitas vezes a expressão para que se cumprisse, como foi dito por meio de, Essas expressões são marcações de cumprimento das promessas presentes neste livro. Especificamente, quando nós olhamos para as genealogias e como elas estão estruturadas, como elas estão trazidas aqui, o que está presente no no capítulo de número 1, vai trazer informações muito importantes para todos nós. Mas a coisa mais importante que nós temos nesse primeiro trecho da genealogia é o nome pelo qual ele será chamado. No verso de número 16 vai dizer que Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. E esse é o primeiro ponto diante de nós, de que Cristo é o Rei prometido. O primeiro nome que aparece nesse texto é o nome Cristo. Ele será chamado o Cristo, ele que se chama o Cristo. Mateus quer então apontar para quem é este homem. O Cristo quer dizer que é a versão grega do nome Messias, que significa o ungido. E é importante nós olharmos para isso, porque a maneira como ele começa dizendo, livro da genealogia. Na Escritura, essa expressão só aparece uma vez antes dessa. A outra vez antes desta em que essa expressão, livro da genealogia, aparece, é no capítulo de número 5 do livro de Gênesis, quando vai falar sobre a genealogia de Adão. Mateus quer começar este evangelho mostrando de que a genealogia, ela serve para marcar e para apontar para a pessoa que de fato é muito importante nessa história. Quando você lê o livro da genealogia de Adão, você vai ver que houve muitos descendentes ali, e você percebe uma repetição desses descendentes, e ao final, o último nome citado é o nome de Noé, do qual se falará dali em diante. Depois, a outra genealogia, no capítulo de número 10 do livro de Gênesis, será a genealogia de Noé, que vai percorrer e vai chegar até Abraão, que é de quem se falará a partir dali. Genealogias servem como dobradiças. Elas estão mudando a direção do que está sendo tratado. Mateus quer mudar a direção da história da redenção. Por isso que ele começa dizendo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Veja que ele começa primeiro dizendo que é filho de Davi e depois filho de Abraão. E ele está dizendo isso para judeus. De forma comum seria melhor dizer livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão, afinal somos judeus. Mas por que ele quer começar dizendo que ele é filho de Davi?
Porque Mateus quer apontar para Cristo como rei. E então ele vai discorrer da descendência para mostrar, para provar, para evidenciar para todos os seus leitores de que a pessoa de quem ele está falando aqui é um rei, de direito. Ele é um rei, ele nasceu de uma família, ele é um rei legítimo que está cumprindo as profecias que lhe foram anunciadas. Quando? Desde Abraão. Por isso que ele vai dizer, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Como eu disse, o nome Davi vai trazer o número 14. No verso de número 17, o evangelista Mateus vai dizer, de sorte que todas as gerações de Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Mas se você for um leitor atento, se você for uma pessoa habilidosa de fazer contas de cabeça, você deve ter percebido que não tem 14 no último grupo. E é possível olhar para esse texto e sabermos isso. Aí vocês podem me ajudar na contagem. Vamos ver se Mateus acertou mesmo, tá bom? Eu vou falando os nomes e vocês, como igreja, vão me dizendo 1, 2, quando chegar no 14 a gente para, recomeça 14, depois recomeça 14. Vamos lá. Abraão, 1, Isaque, Jacó, Judá, Pérez, Esrom, Arão, Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, Davi. Tá certo, ufa. Vamos agora para o segundo grupo. Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconias. Está certo até agora. Então vamos continuar. Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, Sadoc, Aquim, Eliúde, Eleazar, Matã, Jacó, José, Jesus. 13. Seria o evangelista Mateus, o homem das contas, uma pessoa que errou na contagem da genealogia? Certamente não. E é importante nós percebermos que o fato de faltar um nome nessa lista, escrito este evangelho por um homem que era um homem que utilizava os números, deveria chamar e muita a nossa atenção. Mateus está de fato ocultando um nome aqui. E o fato dele ocultar um nome aqui deveria levar todos os leitores a sair por aí buscando quem é este que está faltando o nome. Por que ele está dizendo que são 14 quando que de fato são apenas 13? Porque o que Mateus está fazendo é apontando algo para além desta genealogia. Mateus está forçando o leitor a procurar um nome. E o nome que está faltando nessa genealogia é o do Espírito Santo. Perceba que em toda genealogia vai dizer que Abraão gerou, Arão gerou, Jessé gerou, Urias gerou. Chega no momento de Jesus, não diz gerou. Porque o leitor deveria perguntar, tá bom, mas quem gerou esse Jesus? E a resposta é o Espírito Santo. Jesus não foi gerado por semente humana. Jesus não foi gerado por semente humana. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. A sua linhagem humana está nesta relação com José. José é o pai de Jesus como um pai que adotou um filho do qual ele não gerou.
Contudo, Jesus é gerado pelo Espírito Santo. E Mateus está fazendo isso para mostrar para as pessoas que o fato de Jesus não ter sido gerado por semente humana, ele rompe com uma coisa fundamental. Ele rompe com a semente do pecado. Se Jesus tivesse sido gerado por semente de homens, lembrando que a palavra semente em latim é sêmen. Jesus não foi gerado por semente de homens, logo, ele não tem contaminação do pecado. Mateus está mostrando de que este do qual é o Cristo, ele é o ungido, ele é rei. Ele é rei por direito, pois ele está vinculado nesta linhagem. Mas ele é mais do que um rei humano. Ele não foi gerado por homem nenhum. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. A linhagem do pecado foi rompida. E quando nós olhamos para a genealogia de Jesus, o que nós mais percebemos é pecado. Afinal, Abraão mentiu. Isaac favoreceu um filho. Jacó enganou o seu sogro e muitas pessoas por aí. Judá se deitou com a própria nora. Davi adulterou e mandou matar. Manassés promoveu a idolatria e assassinato. Raabe era uma prostituta. Tamar, além de ter se colocado como vítima, se colocou também para enganar o seu sogro Judá. E Rute, que era uma moabita. Quando nós olhamos para a descendência de Jesus, nós vemos que essa descendência é toda marcada pelo pecado e pelo quebrantamento. Nós vemos que toda esta genealogia e essa descendência é marcada pela imperfeição. Nós vemos que então a promessa de Deus de que viria um descendente que resgataria o povo, parece que não será uma promessa cumprida. Afinal, ninguém presta nessa história. Porque a semente do pecado contaminou a todos. Era necessário então que o descendente viesse sem a contaminação do pecado, sem a transmissão do pecado. E quando Jesus nasce, ele rompe com este ciclo. Afinal, ele é gerado pelo Espírito Santo. E agora, ele não estará mais vinculado a esta linhagem como quem está numa linhagem caída. A linhagem agora é uma linhagem santa. Cristo é o rompimento da linhagem do pecado. Ele não herda a culpa do pecado de Adão, pois ele é a semente prometida em Gênesis 3,15, porque ele é o novo começo. Cristo veio como o rei prometido, da linhagem de Davi, sem a contaminação do pecado. E é por isso que ele deve ser chamado o Cristo. Jesus Cristo é o descendente prometido sem pecado. A segunda lição que esse texto nos traz é que Jesus, o segundo nome apresentado aqui, é o Salvador anunciado. Veja que depois de Mateus provocar os seus leitores a se perguntarem quem é este que gerou ao Cristo, ele vai mostrar como isso aconteceu, como o rei foi concebido. Por isso que ele vai dizer, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E ele trará aqui o relato de Maria, estando desposada com José, antes de coabitarem, se achou grávida por aquele que o gerou, o Espírito Santo. Mas antes de nós olharmos especificamente para o nome Jesus, é importante nós trazermos algumas explicações aqui sobre o que significa ser desposada. Há uma tentativa de fazer uma certa analogia com a nossa realidade, com o nosso contexto. De fato, nós não temos os dispositivos na nossa forma de casamento semelhantes aos dispositivos e à forma de casamento que havia nesse período. Mas se nós pudéssemos fazer uma certa analogia entre o que está aqui dizendo que ela estava desposada, nós vamos trazer a relação que há entre pessoas que se casam no civil e casamento religioso. Talvez vocês já tenham ouvido por aí que o desposada aqui significa noiva.
mas era algo um pouco mais profundo do que isso. De tal forma que a cena que vai envolver José é uma cena de tensão. Desposada aqui é aquela ideia de que um casal vai fazer a sua cerimônia, vai ter aquela cerimônia do casamento civil em uma semana, e o casamento religioso vai acontecer na semana seguinte. Eu pedi autorização para eles até quando eu fiz a exposição lá em Lauro de Freitas, então vou citar os nossos irmãos Marcele e Guilherme. Eles se casaram no final do mês de dezembro, mas o casamento religioso deles só aconteceu no final de fevereiro. O período entre ele, do mês de dezembro ao período até o dia 22 de fevereiro, eles estavam desposados. Eles já haviam passado tinta no papel, eles já tinham passado a caneta no papel, de forma a se comprometer um com o outro. E esse compromisso, ainda que não tivesse tido a cerimônia religiosa do casamento, eles já estavam casados. De tal forma que se um dos dois não quisessem mais continuar juntos, eles tinham que entrar com um pedido de divórcio. Esta é a cena em que José e Maria estão. Quando vai dizer, por exemplo, de que ela estava desposada com José, eles já haviam estabelecido um vínculo e já haviam apresentado ao sacerdote este vínculo entre eles e aguardavam uma cerimônia de conclusão deste vínculo um com o outro. Se José quisesse se separar de Maria, ele tinha que ir ao templo, fazer uma solicitação e dar uma carta de divórcio a Maria, que poderia ser uma carta de divórcio pública, mas também poderia ser uma carta de divórcio velada. O que faria com que Maria, sem nunca ter se relacionado sexualmente com ninguém, fosse uma divorciada, uma mulher divorciada. Então essa é a cena que está presente aqui. Maria vai receber a visão do anjo, isso está descrito no livro de Lucas, e o anjo vai anunciar para ela que o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Então Maria já recebe a notícia de que você está grávida, não é que você vai ficar, você já está grávida. E agora tente imaginar, Maria, uma jovenzinha, aproximadamente 16 anos de idade, correndo até a casa de José, para contar para José, afinal José não soube de ninguém, senão a própria Maria. Maria correndo até José, dizendo para ele, José, você não vai acreditar, sabe todas as promessas, sabe tudo aquilo que nós ouvimos dos nossos pais, sabe todos os ensinos que ao longo dos anos nós temos, de que o Messias, o Redentor, o prometido, aquele que viria libertar o nosso povo, sabe essas promessas? Então, eu estou grávida dele. E eu tento imaginar José, olhando para Maria, dizendo, o quê? Como assim grávida? E ela talvez falando sobre o Messias, sobre o anjo Gabriel que apareceu para ela, aquela cena extraordinária, e ele, grávida? Como isso aconteceu? Pessoas não ficam grávidas assim. Nunca houve em toda a história da humanidade alguém que disse ser virgem e ficar grávida do Espírito Santo. José fica tão estupefato com isso, que ele vai ponderar sobre esse assunto. Veja só o que vai dizer o verso 20. Enquanto ponderava estas coisas. José talvez tenha recebido essa notícia no meio do dia, e a cabeça de José ficou o dia inteiro fervendo. Talvez até ele tenha fechado a carpintaria, dizendo para as pessoas, olha, hoje não vai ter expediente que eu preciso ir para casa pensar. E José ponderava muito sobre esse assunto, pois qualquer que fosse a sua decisão, o impacto disso seria muito grande. Se ele vai até o templo para dar carta de divórcio, ele tinha que explicar o motivo. E ele ia ter que dizer que ela está grávida, e que ela estava grávida e o filho não era dele. Logo, se ela está grávida e o filho não é seu, então ela tem que ir para a praça pública para ser apedrejada.
Seria ele será que Maria de fato estava dizendo a verdade? Será que ela não se deitou com outro homem, ficou grávida desse outro homem e agora veio com essa história para cima de mim? A cabeça de José fervia com este assunto. O texto vai dizer: mas José, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. José muito provavelmente daria o divórcio velado, secreto, a Maria, e deixaria ela resolver as consequências dessa situação. Ele certamente a amava, porque se José não amasse essa mulher, ele teria ido para a praça pública e teria entregado ela para que ela recebesse a justiça. José ponderava estas coisas, não querendo infamar. José não queria que a sua amada fosse difamada, não queria que o seu nome fosse infamado em praça pública. O que é interessante é que o anjo vai aparecer para José e dizer para José que aquilo que de fato Maria disse era verdade. Veja que talvez José tenha ficado tanto tempo acordado pensando nessas coisas, até que ele cai no sono. E quando ele cai no sono, o anjo aparece para ele e vai usar uma expressão muito importante: José, filho de Davi. Talvez José já tivesse esquecido disso. Talvez José já não se lembrasse mais de que ele era da descendência de Davi. Talvez José já não se lembrasse mais de que ele era um rei. José era um homem comum, mas se ainda existissem reis em Israel, José estaria em um palácio. O anjo aparece para ele e vai dizer para ele: José, filho de Davi, lembre-se, você é rei. Lembre-se, você é da dinastia e do trono de Davi. As promessas de Deus para você e para os seus descendentes ainda estão ativas. Elas não foram abandonadas. José, filho de Davi, não temas receber Maria, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. E aí ele vai usar uma outra expressão, que é uma expressão muito interessante. No nosso texto em português está dizendo assim: porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mas a melhor tradução para esse texto é: o que dela foi gerado é do Espírito, é santo. O anjo está anunciando que o que está no ventre de Maria não só foi uma ação extraordinária de Deus, mas a semente do próprio Deus. Não foi o Espírito Santo que gerou tão somente, mas ele colocou a própria semente. Por isso que o que está no ventre dela é santo. O anjo vai mostrar para José que agora quem virá será o descendente, o justo, o Jesus. Ela dará à luz a um filho, verso 21, e lhe porás o nome de Jesus. É interessante também e é importante lembrar que o nome Jesus é a versão grega do nome Josué. O nome em hebraico é o nome Josué. O nome grego é o nome Jesus. E o que é importante nós olharmos aqui, não é que esse nome é a primeira vez que esse nome aparece na história, mas o que o anjo está dizendo é que pela primeira vez na história, este nome que significa que Deus salvará o seu povo, vai ter um significado de fato. Não é o nome que vai dar o significado à pessoa, mas é esta pessoa que dará o significado a este nome. Ele será chamado de Jesus. E o anjo não só vai dizer que esse é o nome dele, o nome daquele que salvará o povo dos pecados, pois o nome Jesus significa o Senhor salva. Mas o anjo vai mostrar inclusive qual é a sua missão. Ele salvará o povo do pecado deles. Veja que interessante.
Ele salvará o povo do pecado deles, pois ele não tem pecado. O anjo está anunciando que pela primeira vez na história do mundo vai nascer alguém sem pecado, e este alguém sem pecado será capaz de fazer uma coisa extraordinária: salvar o homem daquilo que o homem precisa ser salvo. E o homem precisa ser salvo do pecado. É importante isso para nós, pois Jesus não veio para salvar a sua conta bancária, Jesus não veio para salvar o seu negócio, Jesus não veio nem necessariamente para livrar você das enfermidades desta vida. Jesus veio para te salvar do pecado. A missão do Redentor é resgatar o seu povo do pecado. Sabe o que é interessante? É que José está incluso nessa lista. Veja que o texto, Mateus vai fazer questão de dizer que José, sendo justo, contudo, as justiças de José não são capazes, não eram capazes e não foram capazes, e jamais seria capazes de salvá-lo. Na história da redenção foram outros homens também chamados de justos, mas a justiça do homem não é capaz de salvá-lo. É por isso que Jesus então é enviado, porque ele salvará o povo do pecado deles. O anjo está mostrando para José que até ele, José, precisará ser salvo dos pecados. Até ele, José, precisará ser salvo dos pecados. Isso mostra que a nossa justiça não é suficiente, por mais justo que você seja. Você não dá conta. Você pode até ser alguém que se acha justo, e você até pode receber uma declaração de Deus de que você é justo, como José recebeu, mas a sua justiça não é suficiente para lhe salvar. Aliás, a sua justiça não passa de trapos de imundícia. A gente ouve muitas vezes que o significado de trapos de imundícia significa absorvente feminino. Isso é de fato uma explicação, também eram trapos de imundícia. Mas a expressão que eu mais gosto, e a maneira como eu mais gosto de explicar o que significam trapos de imundícia, eram as roupas que os leprosos usavam. Por mais bela, por mais cara que fosse aquela seda, aquele linho, o bordado, as cores, por mais pomposa que fosse a roupa, quando um leproso a vestia, aquela roupa se tornava imunda. E não adiantava lavar, a imundície não sairia. As nossas obras são no máximo as roupas de um leproso. Quando você as veste, você as contamina. Por isso que a sua justiça não vale nada. Você não dá conta. Você não é capaz de cumprir tudo o que Deus requer de você. Por isso que é necessário que venha Jesus para salvar o povo do pecado deles, para que ele venha nos salvar. Você precisa ser salvo, você precisa da justiça de Cristo, você precisa da redenção. A pergunta que nós podemos fazer é: como Jesus poderia fazer isso sendo homem? E a resposta está no seu terceiro nome, Emanuel. Verso de número 23. Verso de número 23. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse. Verso 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Que profeta foi esse? O profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Deus que está presente. É interessante porque aqui Mateus não só é o narrador da história, mas também o comentarista, por isso que ele explica o que significa Emanuel. E aqui Mateus vai dizer que isto aconteceu para que se cumprisse uma promessa, uma profecia.
E ele seria chamado então por este nome. Veja que quando isso acontece, Mateus está querendo mostrar para o povo de que prestem atenção. Este de quem nós falaremos é o cumpridor de tudo aquilo que já foi dito. Ele é o filho de Davi, ele é o Josué, ele é Deus conosco. Tudo isso para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta. O nome Emanuel aponta para quem ele é. Aponta para quem ele é, para além de uma figura humana. Se o fato de Jesus nascer de uma mulher e ser o Salvador do povo o torna humano, ele é Deus homem, ele ser Emanuel faz com que ele seja o homem Deus. Jesus é o Deus homem, é o homem Deus. Natureza essa que depois da sua encarnação ele não perdeu. Ele permanece como Deus homem, como homem Deus. E é uma coisa que para nós talvez seja muito difícil compreender, pois não há figura humana a não ser ele que tem esta característica. Mas o que nós podemos dizer que o fato dele receber o nome de Emanuel, de ser um Deus estando presente, também rompe com qualquer outra cultura ou apresentação de algum Deus. Quando nós abrimos as nossas Bíblias, por exemplo, no livro de Daniel, capítulo de número 2, versos 10 e 11, no momento em que Nabucodonosor teve um sonho, e agora ele convida todos os seus sábios do reino para dizer qual é o seu sonho. Ele não queria que os sábios interpretassem o sonho somente. Ele queria que os sábios dissessem o que ele sonhou, e depois dos sábios dizerem o que ele sonhou, dissessem o que significava. Os sábios estão em pavor diante dessa situação, e vão responder ao rei Nabucodonosor o seguinte: responder os caldeus na presença do rei, ou seja, os sábios, vão responder a Nabucodonosor dizendo: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa a algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. É inimaginável Deus habitar com o homem. Quando Mateus diz, ele é Deus conosco, Mateus está dizendo, não é só extraordinário o que eu disse até agora, é extraordinário o fato dele ser Deus, que se encarnou e habitou conosco. Aquilo que Isaías disse que aconteceria, aconteceu plenamente na encarnação do Senhor Jesus Cristo. O Emanuel é Deus conosco, Deus presente, Deus que tabernaculou, é um verbo difícil de conjugar, um Deus que tabernaculou, que habitou com o povo. Ninguém poderia imaginar, afinal, deuses não moram com os homens. E toda e qualquer religião, que não a verdadeira religião, a das Escrituras, vão considerar deuses longes, habitando nos seus lugares gloriosos, sem relação próxima com os seres humanos. Mas o nosso Deus não só se encarnou, mas viveu entre nós, sofrendo e padecendo de dores em nosso lugar, pois Ele é o nosso Salvador. Sabe uma outra coisa interessante nesse texto? Sabe uma outra coisa interessante neste Evangelho? O nome Emanuel não aparecerá de novo. Então, por que Mateus disse que isso é o cumprimento da profecia e que ele será chamado Emanuel, se em nenhum momento deste Evangelho vão chamá-lo de Emanuel?
Porque o que Mateus quer mostrar não é que as pessoas chamariam ele de Emanuel pelas ruas. Nomes foram feitos para serem chamados. Se você estiver numa ilha deserta, ninguém vai chamar o seu nome e você não vai chamar o próprio nome. Significa então que os nomes existem para que outros o chamem. Mas por que o nome Emanuel não foi chamado? Porque Mateus quer mostrar que o nome Emanuel será chamado pelo leitor deste livro. Todas as vezes em que alguém se deparava com Cristo, ou com a leitura deste evangelho, e reconhecia que o ungido de Deus, o Cristo, é o Salvador do povo, eles diriam: Ele é o meu Emanuel. O nome Emanuel é um nome usado tão somente por aqueles que creem. Mateus quer provocar isso em nós. Mateus quer que a gente olhe para esse texto e diga: que Cristo maravilhoso, que Deus maravilhoso, Ele é o meu Emanuel. Ele é para mim Deus comigo. Ele é Deus presente. Ele é Deus que anda comigo. Ele é Deus que anda comigo mesmo no vale da sombra da morte. A presença de Deus em nosso meio é a presença daquele que não se afasta do seu povo, pois o reconhecem como Deus. Ele é para mim Emanuel. Ele é o Deus presente, o Deus conosco. Este evangelho vai continuar tratando do nome de Cristo e vai apontar para mais um nome esse que está no capítulo 2, o nome Nazareno, que vai possuir outros contornos na história. Mas o que é importante para todos nós, e essa é a primeira aplicação que fazemos desse texto, é de que quando você percebe que Deus escreve a história da salvação, mesmo em meio à sujeira humana, você percebe de que Ele não abandonou as suas promessas. Você olha para a genealogia e dá vontade de desistir. E você olha para a sua genealogia e você tem vontade de desistir. Mas quando Cristo vem, e esta é a última genealogia de toda a Bíblia, a genealogia de Mateus é a última genealogia da história. Sabe por quê? Porque essa é a última genealogia que interessa. Uma outra coisa interessante sobre essa genealogia é que Jesus não gerou ninguém. Jesus não teve filhos. Mas aquele que gerou Jesus gerou irmãos para ele. Mateus está mostrando que a genealogia de Jesus é a sua genealogia. A genealogia de Jesus, você se insere nesta geração, porque agora o Espírito fez você nascer de novo. A segunda aplicação que nós vemos é de que o fato de Jesus Cristo ter vindo como uma promessa de redenção foi para tirar você da lama do pecado. Foi para redimir e resgatar você da sua justiça própria, te fazendo nascer de novo e aplicando a bondade dele em você, pois a sua bondade não vale de nada. Se nós somos bons, somos por causa de Cristo. E por último, o fato de Cristo ser o Emanuel é o fato de que Ele caminha conosco todos os dias. O nome Emanuel não é apenas um nome, é uma verdade viva. É uma verdade, é uma expressão, é um estilo de vida. É uma maneira de viver como quem reconhece de que Deus não está distante, não está alheio, não está indiferente. Mas Ele não só entrou na nossa história, Ele nos redimiu e agora está conosco. Ele é o Deus presente na nossa dor.
Ele é o Deus presente no momento da enfermidade. Ele é o Deus presente no momento da dificuldade. Ele é o Deus presente no momento em que nós perdemos entes queridos. Ele é o Deus presente no momento em que passamos por dores e angústias nos nossos corpos. Ele é o Deus presente quando nós sofremos. Ele não nos larga. Ele é o Deus conosco o tempo todo. O tempo todo. Cristo veio para cumprir, resgatar e para ser Deus conosco. Mateus vai apresentar estes nomes para que você creia e confesse. Não basta saber que Ele é Rei, é preciso se curvar diante dEle. Não basta saber que Ele salva, é preciso clamar por salvação. Não basta saber que Ele está presente, é preciso andar com Ele todos os dias. Falta um nome. O que Nazareno significa? Se Deus assim nos permitir, em outro momento nós poderemos ver isso. Que Deus os abençoe.